Sou eu e Puigreção, aquele abraço, confira conosco a hora certa. 12 horas e 44 minutos. Nós vamos conversar agora sobre os livros O Trem e a Cidade e o livro Nas Trilhas do Sertão. Francisco José, um abraço para você, quero ouvir sua voz. Boa tarde, tudo bem, Francisco José? Muito boa tarde a você, Lopes, combativo radialista, abraçar aqui a toda a nossa equipe. 3 professores estariam aqui. Estariam aqui, estou vendo 2. Professor Raimundo Alves, Raimundo Cidade, Raimundão. Estou vendo o doutorando e o doutor. E o Raimundinho em casa, e o doutor Vitorino tá aqui. Aonde está o outro professor? Você que é radialista, tá onde? Rapaz, o outro professor, mas aquele que tem a tese dos cabarés, ele tá no... Professor Iramar tá... Mas é fazendo laboratório. Ele tá no cabaré. Fazendo laboratório pra tese dele, né? Organiza os microfones aí, pode puxar aí. Ô, Raimundo, Cidade. Vou começar daqui pra lá. Tudo bem, doutor Vitorino? Boa tarde. Boa tarde aí, Lopes. Boa tarde, amigos aqui da Rádio Regional. Meu amigo Chico Zé, o Edvani Lopes. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Regional. É um prazer imenso estar aqui para falar sobre os lançamentos dos livros. Professor Raimundo Cidade, o Global, boa tarde. Boa tarde, meu amigo Hélio. É sempre uma felicidade estar aqui no seu programa, aqui, viu? O nosso programa, viu? Um abraço para você, seja sempre bem-vindo. Bom, e o outro professor, o Chico Zé já disse onde ele está, né? Ele vive num cabresto mais grande do mundo. Agora sim, rapaz. Descobriu, foi tudo, rapaz. Eu pensei que ele estivesse fazendo o laboratório dele, né? Para reforçar ainda mais o trabalho dele. Olha, o trabalho de pesquisa. Nós vamos falar desse que é em conjunto, que o professor doutor Vitorino pode falar também, e o doutorando Raimundo Cidade vai falar Nas Trilhas do Sertão. Esse volume 3, qual é o teor desse volume 3, professor? Boa tarde. Boa tarde, Hélio. Na essência, assim, ele é um livro de vários autores, né? Ele não é só do Raimundo aqui que está falando, não é só do Vitorino, são 11, não é, Vitorino? 11 pessoas. Dá para lembrar dos 11? A Jane Santos está? Não, a Jane Santos, ela fez o ano passado, né? Deveria estar porque ela não conseguiu entregar o texto a tempo, aí quando ela foi entregar o prazo já tinha estourado e o livro já estava na editora. O Petrone está? Não. Eu não acertei um ainda, rapaz. O Denis Lima está? Denis Melo. Denis Melo está, Carlos Augusto, Jorge Luiz aqui do Ipu, que é doutorando também, o Raimundo, eu, Vitorino, o Iramar, Reginaldo Cidade, irmão do Raimundo, e mais o Ayrton de Farias, que tem aquele livro História do Ceará, que ele ficou muito encantado com os 2 volumes e pediu para participar desse. Não me recordo o nome de um estudante, um mestrando, se eu não me engano, da UES, o UFC, que foi estudante de História do curso da UVA, também está publicando. Bom, mas vocês que são assim, os coordenadores, aqueles que vêm sempre para o lançamento, a gente conversa sempre sobre esse lançamento. Eu queria que vocês dissessem agora aos nossos ouvintes, aqueles que com certeza estarão marcando presença amanhã, falasse um pouco desse volume 3, Das Trilhas do Sertão. Bom, Hélio, assim, esse livro, ele é o que tem, assim, de mais atual sobre a história do Ceará nos interiores, certo? Se você quiser entender, do ponto de vista da história enquanto ciência, né, os interiores do Ceará, você lendo esse livro aí, eu não conheço nada mais atualizado, que ele é produzido por professores de 3 universidades diferentes do interior, né? Tem gente da UFC, da UES, da UVA, da URCA, do INTA, né? Não é, Vitorino? Tem o Tiago do INTA, né? E, enfim, são professores de excelência, mestres e doutores em história, né? E o objetivo é isso aí, é discutir e apresentar o sertão a partir da perspectiva de nós sertanejos, né? Aí a gente se uniu justamente para baratear os custos de uma edição, né? É uma edição de material de qualidade, né? Seguindo todas as regras da ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então, é um livro que não deixa a desejar em qualquer capital do Brasil, né? E a gente se juntou para lançar isso aí. É sobre a história, sobre a política. Cultura e política no interior. Perfeitamente, né? E o meu livro até, o meu artigo, sabe?
eu tive uma inspiração meio... Eu acho que vocês me conhecem, eu sou meio anarquista, né? A minha produção, a minha verve é o anarquismo. Você sabe que você tá multado hoje, né? Ele recebeu um cartão amarelo quando chegou, porque o Edvani perguntou logo pela garrafa de vinho. Cadê o litro de vinho? Exatamente, esqueceu do nosso vinho. Hoje eu saí Você sabe que as nossas entrevistas aqui, elas são... Com Vossa Senhoria, elas são conduzidas na lombra do vinho. Na próxima vez eu trago, né? Agora eu já lhe conheci, meu mestre, mais radical. Você tá... Eu fui domesticado, eu me rendi. Você tá mais plácido. Eu não acredito mais na revolução social e nem na redenção da humanidade. Não acredito mais no ser humano. Aí, diante disso, eu só quero constatar a realidade à minha volta. Não quero mais mudar. Tá mais brando. O que você escreveu no volume 3? No meu artigo, no dia que ele for lançado, Vitorino, é sexta, né? Eu tô pensando seriamente em viajar. Amanhã, não por aqui não. Porque tem gente que não vai gostar, não. Vai gerar um bocado de intriga por aí, porque eu me permiti fazer muitas críticas e de forma bem ácida, porque falta uma análise sociológica, antropológica, histórica e cultural para dar conta da política no interior do Ceará nos dias de hoje. Para me entender, por exemplo, os Ferreira Gomes no poder, para me entender o Farias da Hidrolândia, para me entender os Carlos do Ipu, esses grupos oligárquicos que monopolizam o mando nos pequenos e médios municípios do interior do sertão, hoje, nos dias de hoje, nos últimos 20 anos para trás. Eles não têm uma explicação do ponto de vista das ciências humanas. Aí é uma tentativa minha de explicar isso aí. E eu espero que outras pessoas, outras cabeças pensantes, acrescentem em cima da minha produção. O Petia me ligou aqui, já adiantou minha pergunta, perguntando qual é o horário e o local do lançamento. Vitor. Bom, o livro será lançado no dia 15... Amanhã, dentro do simpósio. O primeiro livro, que é Nas Trilhas do Sertão, está marcado para as 8h10, de 8h10 às 22h. É isso que a gente está debatendo. Agora eu pergunto, professor... À noite. Professor Vitorino, eu pergunto o seguinte, aqui é o volume 3, mas 3. Lá vai estar disponível o 1 e o 2? Olha, o número 1, ele está esgotado. Eu estou tentando ver se eu consigo uns exemplares que está com o editor, porque na época eu lembro que ele ficou com uma caixa, e não sei se ele conseguiu vender todas, porque não prestamos contas ainda. Se ele ainda tiver alguns exemplares do volume 1, teremos o volume 1 para vender lá, no valor de R$20. É muito bom, inclusive, o volume 1. Esgotou muito rápido. O volume 2 a gente ainda tem muito, porque a tiragem foi grande. O volume 2 está garantido que vai ter lá, volume 2 garantido, né? E o volume 3. O volume 2, inclusive, mais barato que o 1, embora mais volumoso, porque a tiragem foi muito grande e isso barateou os custos. Então, agora a pendência é só o volume 1, porque as pessoas que vão, eles querem acompanhar essa evolução. 1, 2 e 3. Se a editora tiver ainda, vai ter os 3 volumes. Terão os 3 volumes. Só uma observação. Quanto é que vai ser esse volume 3? O valor, né? Nós ainda não decidimos, porque a gente não conseguiu reunir todos os autores. Que isso tem que ser feito editor, né? Mas tem uma aproximação. É aproximadamente R$30, porque ele é volumoso. Ele tem 11 capítulos e acho que cerca de 300 páginas. Então, o custo dele foi mais alto e não permite se vender mais barato do que isso. A R$30 sai praticamente o preço de custo. Então, mais ou menos R$30. Mais só uma observação que eu queria fazer. Foi não. Que o número 1, o volume 1, o volume 2 e o 3 não estão conectados de forma assim que, por exemplo, que você tenha que, para ler, se eu ler só o 3, eu entendo, porque cada artigo tem começo, meio e fim no 3, entendeu? Eu fui comprar um livro agora para a minha filha, a Maria Luísa, 7 anos, e aí lá no shopping, chega lá, ela foi comprar um livro da Dulce, uma princesa que tem americana, né? E aí a moça deu, quando ela olhou, disse, não, mas eu quero os outros 2, porque já era o volume 3. Então, tem uma sequência. No caso desse, você pode adquirir 1, ou 2, ou 3, melhor que sejam os 3 juntos também. Mas não são uma sequência. Mas não é uma sequência. Não, cada artigo tem começo, meio e fim dentro daquele seu livro. Por exemplo, o livro 1, eu estou falando do século XVIII, a região do Ipu do século XVIII. No livro 2,
do século XIX. No livro 3 eu estou falando do IPU de 1980 a 2010. Eita, está quente, viu? Tá meio brabo, né? É preciso lembrar, Raimundo, que todos os artigos do livro, eles são resultados de pesquisas acadêmicas. No entanto, nós autores fazemos um esforço para transformar essa linguagem acadêmica, que é mais rebuscada, que tem uma série de regras que a academia ela cobra. Então há um esforço nosso para que essa linguagem ela seja mais acessível e menos rebuscada, então para que ela não é totalmente coloquial, mas é uma linguagem, não é em alto nível, não é isso? Há uma preocupação nossa da maior parte dos autores de escrever como literato. A literatura ela tem uma linguagem mais leve, enquanto o discurso histórico, né, o discurso da ciência, ela é mais seco. Então a gente tenta manter, né, manter essa complexidade do campo, né, do que é a questão metodológica e teórica do campo, mas buscando uma linguagem mais próxima da literatura, quer dizer, uma linguagem mais leve, mais sedutora, que possa encantar o leitor. Mande um alô para mim, eu estou em Goiânia para o irmão Alisson, e um forte abraço para vocês aí da rádio, especialmente para os professores. Obrigado, valeu, Francisco Alisson, um abraço para você, obrigado. E manda um abraço para vocês também, o doutor Harrison Ramon, olha aí, que está acompanhando também. E quem quer entrar no site é simposiipu.com.br. Eu vou já trazer a programação do Simpósio IPU. Mas eu quero aproveitar aqui o professor Raimundo, porque nós vamos para o quadro Momento de Fé. O intervalo começa a 1h e eu volto para a gente tratar o trem e a cidade, porque aí esse aqui é exclusivo do professor Dr. Vitorino. Eu estou curioso desse seu artigo. O que você poderia adiantar, rapaz, dentro dele? Não, eu tento explicar, Hélio, como é que os grupos que dominam as cidades, não só o IPU, né? Faz tempo que a gente não está falando só do IPU, nós estamos falando dos interiores do Ceará. Por exemplo, como é que a gente entende que uma oligarquia como os Ferreira Gomes domina o estado do Ceará? Se Sobral é uma cidade comparada com Fortaleza, Sobral não tem peso econômico significativo para ameaçar a capital, não é? Como é que Sobral dita as regras e domina politicamente a capital e o Ceará como um todo? Como é que o Farias dominou na Hidrolândia, nós que não somos da cidade? Como é que é possível um indivíduo truculento, né? Um indivíduo semi-alfabetizado dominar de forma tão eficiente o seu município? Será que ele só é um opressor? Não, ele distribui facilidades, benesses, ajuda de várias maneiras e manipula a distribuição de empregos e etc. Então, aqui no IPU também, né, eu analiso isso. Inclusive, eu analiso o grupo dos Carlos, né, eu analiso os Aguiar, em Camucina, tudo no mesmo bojo de reflexões comuns, né? Como é que é feito esse poder desses indivíduos, desses grupos? Como é que eles se cristalizam no poder? Se o professor que a gente estava atrás tinha colocado a investigação, nosso detetive particular Chiquinho Pereira chegou. O homem chegou, já ele vai falar no retorno do FD. Vai apresentar a versão dele, né? Olha ele aí, que tá chegando agora. Ele vai apresentar a versão das acusações que foram imputadas à sua pessoa, inclusive confirmada aqui pelos colegas. Por que música de cabaré? Não tô entendendo. Meu bem. Não sei. Professor Iramar, tudo bem, meu irmão? Boa tarde. Boa tarde, Hélio. Boa tarde. É só na teoria ou é prática também? Rapaz, não existe teoria sem prática. Rapaz! Agora eu só queria discordar de você quando você disse que estavam atrás de mim. Eu não me lembro disso, não. Tinha ninguém atrás de mim, não. É o homem agora da barrinha. Sei lá, vencendo a barrinha, doutor? Tá fazendo uma construção lá? Rapaz, fazendo ali um sítiozinho. Não, uma casinha pra gente passar o final de semana, coisinha pequena. O sinal tá lá o Deodoro e a galera toda ouvindo a rádio regional, viu? Quando eu saí de lá, eles estavam aguardando. Um abraço aí para o Careca Deodoro, gente boa, meu amigo, de longas datas. Nos fale aí do seu artigo nas Trilhas do Sertão.
Bom, meu nome é Hélio, Edivani, Francisco José, meu amigo Vitorino, meu amigo Raimundo. Os dois colegas aqui já conhecem o artigo, principalmente o Vitorino, fez uma leitura minuciosa sobre ele. E esse artigo, para mim, eu acho ele tá bem assim, como seria a palavra que eu utilizaria? Ele tá bem light. Por quê? Eu trabalhei em 18 páginas, mais ou menos, alguns versos, alguns poemas produzidos em Ipu, no início do século XX, feitos por pessoas que hoje, pessoas como Abílio Martins, pessoas que retratavam Abílio Martins, ele era, além de político, faleceu como chefe de polícia do Estado, que era chefe de polícia, que era o que equivalia hoje à Secretaria de Segurança Pública do Estado. Mas ele, nos momentos de folga, eu acho que além dos momentos de folga, ele produzia versos, e esses versos eram, de certa forma, satíricos, utilizando as pessoas públicas da cidade de Ipu. Os seus pares. Abílio Martins brincava com o Abidoral de Timbó, com o Tomás Correia, né, com... Se você quiser, eu digo um pedaço, né? Bom, você vai ter esse espaço aqui, deixa eu só abrir aqui. Né? Então ele pegava os amigos dele, né, da cidade, essas pessoas que hoje dão nome principalmente ao centro da cidade, e fazia poemas sobre eles, poemas jocosos. E eu lendo essas sátiras dele, eu achei por bem fazer um artigo nessa vertente, né? Por exemplo, eles brincando, eu falo assim, de construir aquela praça que a gente conhece como Praça Iracema, ele fazia as cobranças em poemas, dizia: meu povo, cadê? Por que o Alto Aragão está se escondendo, guardando esse dinheiro? Gasta esse dinheiro, rapaz. Por que o Coronel José Lourenço está se escondendo? Vamos gastar esse dinheiro. Só claro que ele falava isso em rimas, e por sinal umas rimas bem produzidas, e que eu transcrevi e analisei e está nesse artigo. E aí, Raimundo, manda lá um dos versos do Abílio, cara. Bom, numa seca que deu aqui, viu, Hélio? O pessoal, o dono dos terrenos, represavam a água da bica e o riacho secou, né? Aí um dos donos de sítio que represava essa água era o farmacêutico Tomás Correia, né? E o outro era o Coronel Bessa Guimarães. Aí o Abílio Martins escreveu esse verso assim, né? O povo do Ipu já não pode ter sossego quando o Bessa tampa o cano e o Tomás abre o rego. Mas isso é só pra você ter uma ideia de como mais ou menos os poemas dele. Esse que o Raimundo... Ele contava a história de forma bem jocosa, sabe? E ele não poupava nem os seus, nem os cunhados, nem os gêneros, nem os sogros, enfim, ele atacava de uma forma né, bem jocosa, né? E isso fez, e eu apresento isso lá no artigo, de certa forma ele exerceu uma forte pressão, né, para que fosse construído esse mercado público, pelo menos a defesa dele, que foi construído em 1930, esse Jardim de Iracema, a própria igreja matriz, que hoje fica ali, que a gente conhece hoje, né, iniciou-se em 1914, tudo isso ele rimava, fazia alguma coisa e de certa forma ele justificava a defesa desses projetos, né, na rima, e conclamava a população, citando nomes, para que essas pessoas tomassem as rédeas e assumissem o compromisso de produzir esses espaços. Então, meu artigo é mais ou menos nele, e tá bem legalzinho, eu achei, eu confesso até que é um dos que eu mais gostei, sabe? Nas Trilhas do Sertão, volume 3, lançamento amanhã às 8 da noite, lá no Cairós. Vamos falar agora, professor Dr. Vitorino, o trem e a cidade. De que fala esse seu livro? O Trem e a Cidade é um livro, é resultado de uma pesquisa que eu fiz concluí em 2007, quando eu estava entrando para o mestrado. Ele é resultado da minha especialização em Teoria e Metodologia da História, que na época eu fiz esse curso. E ele fala da relação muito estreita entre a chegada do trem no Ipu e o crescimento da cidade. É preciso esclarecer, quer dizer, o trem chega na cidade em 1894. Dia 10 de outubro é inaugurada a estação do Ipu, finalzinho do século XIX. Então o Ipu até então era um local meio perdido no nada, quer dizer, não tinha muita ligação com outros locais. Por que o trem foi importante? Porque a ferrovia começa a ser construída no Porto de Camusim, no final, por volta de 1877, 78, no período de seca, e o Porto de Camusim estava ligado a um circuito nacional de transportes, né? Tinham vapores que vinham do Rio de Janeiro, que ligava a capital do Brasil, que era o Rio de Janeiro, ao sul do país, e norte e nordeste.
e atracava em Camusim. Nós tínhamos vapores regionais que vinham da Bahia de Pernambuco e vapores internacionais que vinham principalmente da Europa, mas também alguns dos Estados Unidos. Então, essa ligação permitiu com que o Ipu estivesse ligado a um circuito de circulação de ideias, livros, mercadorias e etc. Então, o Ipu ele já vinha com o crescimento da produção de algodão grande, se tornando o maior produtor de algodão da região, que à época era chamada Zona Norte. Então ele exportava algodão, artigos da Ibiapaba, rapadura, couro, peles, uma série de artigos iam para o mercado regional e nacional, mas também para o mercado internacional, que é o caso do algodão. E o Ipu importava muita coisa. Então, esse trem permitiu um crescimento econômico da cidade, transformou o Ipu num polo de atração de mercadorias da região em volta dele, principalmente da Serra da Ibiapaba, e aí há um crescimento populacional, de bairros, um aumento espacial da cidade. Então, na minha pesquisa, eu identifico como esse período aquele que o Ipu mais cresceu economicamente. E isso gera uma série de transformações, não apenas de ordem econômica, mas principalmente de ordem cultural, que é o que me interessa mais. Bom, esse livro tem quantas páginas? Esse é um livro pequeno. Se eu não me engano, ele tem 104 páginas. Ele não é grande. Eu não mexi no texto. Quer dizer, o texto é aquele que foi escrito em 2007. Por quê? Porque esse texto foi escrito no momento em que eu já tinha feito a graduação, mas não tinha tanto trato com a pesquisa. Hoje eu tenho esse trato com a pesquisa, mas eu não quis mexer no texto. O texto é daquela época. No entanto, muitas das conclusões que eu chego ali, eu desenvolvi em outras pesquisas. Então, ele é fiel ao que eu escrevi em 2007. Esse vai ser quanto o valor dele? Esse livro vai ser vendido a R$20, né? Também vai ser lançado amanhã. O lançamento dele é depois das Trilhas do Sertão. Trilhas do Sertão. Nós vamos ter lá o Carlos Augusto que vai mediar, e aí eu vou falar um pouco sobre o livro, vou levar algumas imagens do período, as imagens do Ipu, e falar sobre elas. Vai ser uma palestra rápida, que eu não quero me estender, né? Porque o objetivo é lançar mesmo o livro. Tá ótimo. Então vamos... Deixa eu dizer uma coisa, né? É aberto ao público, né? Nós não recebemos muitos convites, né? Então não existe isso, né? Até porque a gente não impede convite para o editor, que é esse papelzinho aqui para baratear os custos. Né? Eu queria fazer essa rodada final com vocês, para vocês fazerem esse convite mesmo, convite ao aluno, aos colegas, aos familiares, aos amigos, para prestigiar esse lançamento amanhã, porque é um momento interessante, importante para a cultura do Ipu. Perfeitamente, né? Eu quero lembrar, Raimundo, que a contracapa foi você que escreveu. Não sei se você se lembra ainda desse texto. Do teu livro. Né? Do meu livro, a contracapa quem escreveu foi o Raimundo, que ele leu o meu trabalho e faz algumas considerações e está lá. Porque todo livro tem um apresentador, né? Então, no caso do Vitorino, eu faço essa apresentação. Sim, eu gostaria de convidar a população do Ipu, quem tiver assim, desocupado, não estiver fazendo nada naquele momento, vamos prestigiar a gente. Não precisa comprar o livro, mas vá lá, rapaz. Eu garanto, se tivesse o DO lá, tava cheio de gente. Você disse algo interessante, que às vezes a pessoa não vai com vergonha, não, eu vou e não vou comprar o livro e tal, não tô com dinheiro. Não, né? Então o interessante é a presença. É a presença da pessoa, da população, prestigiar a gente, sabe? Porque, sinceramente, uma cidade do porte do Ipu, que é uma cidade pequena, né? Convenhamos, 40 mil habitantes, 41 mil, por aí, não é muita coisa, né? Mas ela tem uma estrutura cultural de pessoas que produzem e que pensam a sua cidade, a sua região, que é merecedora, sabe, quase assim, de uma capital. Né? Então, vamos prestigiar a gente, né? Não necessariamente você vai lá para comprar livro, né? E essa data é interessante porque está de férias. O aluno, exatamente, principalmente de terceiro ano, que vai fazer o Enem, que vai fazer vestibular, ele tem que... Quanto mais leitura, mais preparado ele vai estar. A gente tem que valorizar o que é da terra, não é? Aí se fosse um livro que saísse aí no programa do Faustão, ele oferecendo lá, seria um livro maravilhoso, que todo mundo ia achar. Nós temos esse sentimento, não é? De achar que o que é nosso não tem valor. Se eu acho que o que é nosso não tem valor, eu próprio não tenho valor. Nós somos vira-lata nesse aspecto. É verdade. Vamos valorizar a gente, rapaz. Eu estou diante de pessoas aqui altamente capazes, que são capazes de dar aula em qualquer universidade
universidade do Brasil, um cara como o Vitorino aqui. Aí é preciso vir um doutor, não sei, sabe-se lá de onde, para mim achar que ele é merecedor de respeito. Deixa eu conversar aqui com o professor Vitorino para encerrar com o professor Iramar fazendo esse convite à população. Bom, eu convido primeiramente os meus alunos, né, da Escola Alto Aragão, que eu ensino, do Cairóis, gostaria que eles estivessem presentes, nossos amigos, né, professores, que são nossos colegas de trabalho, os ouvintes que estão escutando agora o programa e a população do Ipu. Quem tiver vontade de saber um pouco mais sobre a história do Ipu, nós estaremos lá para discutir isso. Instituto Cairóis, amanhã, 8 da noite. Professor Iramar, fique à vontade para convidar aí os seus alunos, os seus amigos para participar deste evento cultural que acontece amanhã. Repetindo aqui o que o Raimundo e o Vitorino falam, né? Convidamos todos os amigos para prestigiarem. E relembrando que esse número, o volume 3, ele tem alguns nomes de peso, né? Nossos colegas da UVA, que hoje já são, eles brincam, né? Já mereciam até um título de cidadão impuense, que estão sempre aqui, Carlos Augusto e Denis, desde o primeiro simpósio, nunca deixaram de vir, mesmo quando o simpósio não tinha a magnitude, né? O tamanho, a projeção que ele se acha hoje, eles estavam aqui dando essa força, estarão aqui amanhã. O professor Ayrton de Farias, o Raimundo já falou, o Vitorino já falou, o nome de peso, estudado em todas as escolas do Ceará, seja no âmbito municipal, no âmbito estadual ou particular. Tem um artigo falando, né, um artigo trabalhado nesse livro, né, sobre a ditadura. O professor doutor também, Joaquim dos Santos, lá da URCA, ou seja, o nosso Ipu, a nossa região, ela vai passar a ser discutida lá na região do Crato, na região do Juazeiro. O professor, ele tem um artigo também analisando a religiosidade. Então, ou seja, nós temos professores da URCA e de Fortaleza, UFC, que produziram, aliás, que participam na produção deste volume 3, e aí por isso, e a gente, né, claro, vamos puxar uma sardinha aqui para o nosso lado, né, fazendo aqui as nossas vezes também. Daí a gente tem uma magnitude do tamanho e da importância desse volume 3, não desmerecendo os outros dois. Deixa eu participar rapidinho, sem lhe atrapalhar muito. Inclusive, eu cheguei atrasado, que eu tinha combinado de vir com o Vitorino, né? Mas eu entrei numa espécie de frenesi na hora de escrever já o do ano que vem, né? Eu tava tão inspirado de um jeito que eu esqueci fome, eu esqueci programa do Hélio, eu esqueci Vitorino, esqueci tudo. E tava com gosto de sangue na boca, rapaz, escrevendo. Esqueceu o vinho. Quando o telefone tocou e eu voltei pro mundo real de Vitorino, puxa vida, cortou. Eu deixei de propósito o professor Iramar por último, pra lhe insultar com um tema, pra um artigo. Bodão. O cabaré real ao virtual. Ih, rapaz, daria para o Porque próximo. hoje é o virtual, né? Hoje é o Zap, Facebook. Hoje a troca de imagens, de vídeos. Pornô tá demais. Então o cabaré real, aquele que você ia lá, tirava o dinheiro do bolso, fazia essa... Dá até para responder uma questão. Por que é que a baitolagem avançou tanto ultimamente? Porque o quê? A baitolagem. Chico Zé, sente aqui pra você explicar. Por que antigamente a gente achava que... Peraí, o professor doutor Chico Zé vai explicar isso aí. Peraí, mas parece engraçado, mas é uma piada, é sério. Por que antigamente quase não tinha gay, baitola, que a gente chamava, né? E hoje tem tantos. Porque com a liberdade, o caba que tá em cima do muro queima a rosca, não quer nem saber. Né? Com a liberdade de hoje. Já tá com vontade. Pronto, e antigamente o sujeito segurava o cartão. Mas é um tema legal. É um tema legal, enfim, a gente já tá pensando. Porque quando você termina de produzir um artigo, parece que ele dá ânimo para a produção do próximo. Eu já tô cheio de ideias para o próximo número. Aliás, vou até fugir um pouco, não vou sair da questão de gênero, vou sempre trilhar por esse campo, mas penso eu fazer um artigo mais direcionado à questão aqui em Ipu da violência doméstica, né? Eu acho que é uma coisa que está em evidência, né? E eu tenho um cabedal de fontes nesse sentido. Não estou utilizando tudo da minha pesquisa, né, atual. Vou deixar para um artigo do próximo
né, do próximo ano. Olha aí, a gente termina, não lançamos o terceiro e já está pensando no quarto. O Raimundo, né? Mas enfim, mas isso aí que você falou é bastante pertinente, mas uma coisa, Hélio, isso aqui eu vou falar por todo o grupo. A gente queria que não fosse uma coisa tão fechada entre eu, Vitorino, Raimundo e os outros colegas, não. Pessoas novas que aparecessem outras pessoas, né? Nós não somos fechados. Teve um isso. artigo que foi muito bom, foi elaborado, foi escrito por um policial que é historiador, que é o Jairo, né? Que foi guarda aqui do Ipu, não sei se vocês conhecem, né? Sobre o linchamento que houve na cadeia antiga, que hoje é a Casa da Cultura. Foi muito bom. E eu li, acrescentei, discuti, eu participei da criação do 13 de julho de 93. Muito bom, só que ele não pôde publicar, porque quando a gente se reúne, aí cada um fica com uma quantia do valor do dinheiro, né? Aí saiu salgado, o Jair no momento não pôde, né? Seria aí interessante o Jorge Nobre entrar aí com a área musical, né? Que a música, a gente sabe que o Ipu é muito forte na música, mas ninguém tem lá a história, né? Daqueles que fizeram, que iniciaram todo esse processo. Então isso é até, meu amigo Hélio, uma provocação para eles. Nos procurem, nós não somos pessoas fechadas, vem para produzir junto com a gente. Olha, e eu queria até aproveitar aqui o espaço, né? Com os colegas que tem, eles mandaram um projeto para mim. Só que infelizmente, olha a palavra que eu utilizei, necessita da ação do poder público, né? Mas eu já mandaram para mim um projeto pronto para, se o caso o poder público municipal tivesse interesse, eu vou esperar ver o que vai ficar no próximo ano. Eu não vou correr atrás mais desse ano não, porque infelizmente a gente não vê muita abertura para isso. Mas, olha, um projeto pronto para angariar, inclusive, recursos de nível estadual e federal, e vem, como veio nas outras prefeituras, para serem lançados editais na cidade para produções. Foi o que aconteceu em Sobral. Sobral lançou 12 livros. Não foi com recursos próprios, fez um projeto que um projeto mais ou menos parecido, me foi repassado, e está aqui, para eu entregar para o poder público, tá aí, cara, vai atrás, mas infelizmente a gente não tem, não vê abertura para lançar essas coisas. Eu também não vou me oferecer, coisa oferecida não tem preço, não é? E a gente vai ver isso depois. Eu já até comentando comigo, olha, se lançando esse edital, eu me colocaria de fora, e ainda eu convenceria aqui meu amigo Raimundo e Reginaldo e os outros colegas para também ficar de fora, para dar espaço para os nossos outros colegas publicarem, não é? Mas enfim, vamos ver como é que vai ficar aí para o próximo ano, né? Iramar, a gente tem mais ou menos na UVA uns 20 livros feitos por pessoas que se formaram em história só sobre o Ipu, que não foram publicados, ou mais. E eu, encerrando minhas palavras, eu queria dar um alô aí pro meu amigo Clemilton Vilega, né? O doutor Clemilton Vilega, que está ouvindo a gente, mandou aqui figura. Né? Tá ouvindo a gente e reforçando o convite a todos para participarem do lançamento do livro, como também eu não poderia deixar, fechando as palavras e fugindo aqui do tema central, de parabenizar o programa pelo nível, tá? Estou falando isso, essas palavras não são minhas, né? Estou só reproduzindo, pelo nível dos debates aqui travados, principalmente nesse período que a gente está passando, um período pré-eleitoral, certo? Então eu queria parabenizar vocês, repetindo as frases que eu ouvi em alguns lugares que eu ando, por conta do nível que está sendo travado desse programa, certo? Sem ataques, sem enfim, lidando, tá aqui, 3 colegas aqui lançando um livro, já pré-lançando um livro aqui, num horário que poderia estar sendo trabalhado para ataques, para difamações, que não é o que acontece. Então eu não poderia deixar de parabenizar vocês. Mas isso não constrói, né? Eu já vi que já fiz isso no passado e a gente está evoluindo. Eu sei que eu achei interessantíssimo, até comentei isso, você está falando já de assunto político, em que o Diego foi atacado, né, um pré-candidato que foi atacado, e aí quando insultaram para ele respondeu que disse que não vai entrar nessa. Ele está vindo, mas está vindo para uma política diferente. Não adianta porque eu estou falando mal de A, de B, de C, minha rua, meu bairro, minha localidade, meu distrito vai mudar. Com isso, eu vou arranjar inimizade, eu vou estimular as pessoas a brigarem e tal. Então, acho que o Ipu já é para ser diferente. Essa diferença quem faz somos nós, ipuenses. Quem faz diferença somos nós, ipuenses. Então, eu já até coloquei à disposição dos proprietários da rádio, que são políticos, se quiser contratar um locutor que faça aquele estilo que eu iniciei fazendo, que contrate cedo, sem nenhum problema, o meu espaço aqui, vou para outro espaço, mas que eu não entro mais nessa de estar no embate
falar mal por falar mal, de criticar por criticar, de arrumar confusão e tal. Eu acho que a gente já passou essa fase aí. A fase do Ipu, essa é de vocês. Parabéns, cara. A fase do Ipu, essa é de vocês, de construir uma imagem, de construir identidade, da gente melhorar na área musical, da gente poder ter alguém na prefeitura, no governo do estado, que a gente chame para um debate e faça um simpósio como está fazendo essa equipe aí do Marcos Sampaio. Então, acho que constrói o Ipu é assim. Esse constrói, mas o outro ele divide. Então, o que divide não vai ter fortalecimento da cidade. É o que eu penso. Eu parabenizo você. Um abraço pro sucesso lá no livro, lá, professor Vitorino. Obrigado, Hélio. Agradeço muito ao espaço. Só reforçando aqui que os 2 livros, Na Trilha do Sertão, que é o volume 3 da coletânea, vai ser lançado amanhã. Primeiro, amanhã no Cairós, a partir das 8h10. E em seguida, o lançamento do Trem à Cidade, né? Então, antes... Esse volume 3 vai custar em média R$30, ele não está definido, média, mas é mais ou menos isso mesmo. E o Trem e a Cidade é 20 conto. O Trem e a Cidade fala sobre o Ipu, só que analisa um período da história do Ipu. Só que ele não se prende àquele período. Ele vai antes e depois, mas ele se prende, ele fica ali analisando basicamente as 3 primeiras décadas do século XX, que é o momento que eu acredito que eu chego à conclusão de que o Ipu avançou muito. Tranquilo, bom sucesso para vocês. Obrigado. E não precisa nem pedir espaço não, estamos aqui, é só chegar e falar. Beleza. Tá bom? Eu senti saudade, foi do cabaré dessa vez aí, do cabarézinho. Abraço, doutor de bom, abraço, Turino, sucesso lá.